A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Deus eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 21. O recenseamento do povo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de seu senhor? Por que procuras isto, o meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma dos números do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. De Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Porém, ao de Levi e Benjamim não os contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servido tirar a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. Destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Omã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com espadas e baiada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizestes, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Omã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Omã, viu o anjo. Por isso esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Omã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Omã. Então Onã viu a Davi, saiu à eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse a Davi, Omã: Dá-me este lugar na eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Omã a Davi: Toma-o para ti e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Omã: Não, antes pelo seu valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu.
para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ormã, por amor, por aquele lugar, o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Vendo Davi ao mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ormã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão, e não podia Davi ir perante ele consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. Preparativos para construir o templo. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu a ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de decoração para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que não foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tíros traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás para o meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isto para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que a minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo oficiais e mecânicos em multidão, cortadores, artífices em obra de pedra e madeira, e todos os homens que são peritos em toda a sorte de obra. Do ouro, da prata, do cobre, do ferro, não há conta. Levanta-te e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor, porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Responde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscares ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Capítulo 23. Davi nomeia Salomão rei. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, o censo levítico e suas funções. E reuniu todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima. Foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz
para o louvor, disse Davi. E Davi os repartiu dos turnos segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Dos filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Raziel e Haran, 3. Esses foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe de Ziza. E Jaate era o chefe de Ziza, o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso, estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão e Moisés, Arão, foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seu filho eternamente, para incensar diante do Senhor, para os servirem, para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Os filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto aos filhos de Eliezer, Reabias, o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite, o chefe, 4. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. Os filhos de Quis, seu irmão, as tomaram por mulher. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, conforme foram contados pelo seu nome, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Também quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu lugar era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmeras, nas purificações de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. A saber, os pães da proposição, a flor de farinha, a oferta de manjares, os coscorões não fermentados, as assadeiras, os tostados e todo o peso e medidas, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume continuamente perante o Senhor. E para que tivesse cuidado da guarda da tenda da congregação, da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Capítulo 24. A divisão dos sacerdotes. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar. E morreram Nadab e Abiú, estes antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-se segundo os seus ofícios no ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar. Quando os repartiram dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus. Assim, dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, o registrou perante o rei, os príncipes, e Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Entre as casas dos pais tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miarim, a sétima a Racós, e a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª Eliasibe, a 12ª Joaquim,
A 13ª, a Upá. A 14ª, a Jezebeabe. A 15ª, a Bilga. A 16ª, a Imer. A 17ª, a Rezir. A 18ª, a Rapizes. A 19ª, a Petaías. A 20ª, Gisquel. A 21ª, Jaquim. A 22ª, a Gamu. A 23ª, a Delaías. A 24ª, Amazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subal, dos filhos de Subal, Gedias, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jate, e dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecamião, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, o filho de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, de Jazias, Beno, Suão, Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jeramel, e os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sorte como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok, Aimeleque e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. Capítulo 25. Nomeação dos músicos. E Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios. Este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf foram Zacur, José, Netanias e Asaf, filho de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, foram os filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo do seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizavam, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Remã, os filhos de Biquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Iliata, Gidalte, Romantezer, Josbicasa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Remã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus. Asaf, Jedutum e Remã estavam sob as ordens do rei, e era o número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram a sorte acerca da guarda, igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, José, e segunda a Gedalias, ele, seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta, Isri, seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta, Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta, Abuquias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima, Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava, Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona, a Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A décima, a Simei, seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima, Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12. A duodécima, Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª, a Subuel, seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª, Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª, a Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª, Hananias, seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª, a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª, a Hanani, seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote, seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, a Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, Rotir, seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, Amaziote,
seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª, Romantiezer, seus filhos e seus irmãos 12. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Deus eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que estiver nesse canal, acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E livre-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que esteve nesse canal, acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.